Olá, tudo bem? Tudo bom? Para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203, e hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Serafina Correia, Claudinês Maria Costela Locatelli. A gente vai conversar com a Claudinês em 2 minutinhos, logo após nosso intervalo comercial, a gente já volta. Fique ligado. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunic Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com a Claudinês, vamos conhecer um pouquinho da história desta empreendedora rural e também presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Serafina Correia. Claudinês, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer por dedicar um pouquinho do teu tempo, por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória, também da tua história empreendedora rural, né? Que hoje os agricultores são empreendedores, né? Então, seja bem-vindo, Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Boa tarde. Boa tarde, Thales. Uma boa tarde aos ouvintes que nos estivermos assistindo, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco sobre a Claudinês. Bom, Claudinês, vamos falar um pouquinho sobre a tua história, né? Tu é agricultora, né? Sim, sou agricultora. Vamos falar um pouquinho desse desafio de ser agricultor, também vamos conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, tu mora aqui em Serafina, vamos falar um pouquinho sobre a Claudinês. Quem é a Claudinês? Isso, então a Claudinês é serafinense, né? Nasci aqui, moro na agricultura, nasci e me criei lá no interior, né? Sou da comunidade da Capela São Caetano, né? Sou mãe de 2 filhos, tá? O Neymar e o Leonardo, também tenho uma nora, Carol.
E hoje, então, estou representando o sindicato, né, frente como presidente. Mas, assim, a Claudinese veio desde de jovem, morou na agricultura, se envolvia muito com os movimentos sociais, grupo de jovens, já fui catequista, fui coordenadora da igreja. Também, desde muito cedo, nos anos 80, e também fiz parte das mobilizações como liderança sindical de mulheres, né? Então, sempre gostei muito de atuar frente a esses movimentos sociais. E esses movimentos sociais, eles sempre pleiteavam, né, principalmente ligado ao sindicato, melhorias para os agricultores, desde a aposentadoria, e grandes trabalhos foram feitos por essa entidade, né? Sim, sim. Nos anos 80 ali, eu era ainda muito jovem, né, mas já fazia parte do movimento. A gente participava de mobilizações, organizações, naquela época em que nós buscávamos o reconhecimento da mulher trabalhadora rural. Lutamos pela aposentadoria aos 55 anos, aos 60 para a mulher, né? Sei que foi uma época muito desafiadora. As mulheres rurais não tinham voz, não tinham vez, não eram reconhecidas como agricultoras, simplesmente do lar, né? E buscar a aposentadoria aos 55 anos era algo que parecia impossível, mas que, graças à organização, à participação das mulheres, eu lembro que a gente, no Gigantinho, a primeira mobilização que a gente fez lá, reuniu 10 mil mulheres, 30 mil mulheres depois, né? E assim foi envolvendo e foi crescendo esse movimento. Também várias mobilizações foram feitas, onde eu lembro, lá em Porto Alegre, a gente ficou vários dias mobilizados lá, e graças ao movimento veio esses direitos, né? Veio o reconhecimento da mulher trabalhadora rural, veio a aposentadoria, e muitas delas eu lembro que, no momento que conseguiram esses benefícios, né, muitas não tinham nem documentação. Então, assim, foi um momento muito especial, que a gente via no rosto dessas mulheres o quanto importante era para elas ter essa valorização, ter esse reconhecimento. Então, foi uma época muito gratificante. Bom, Claudinense, tu falaste que foi catequista, foi envolvida com a liturgia, né, com a igreja, sempre envolvida na comunidade. Sim. Como é que surgiu esse desejo, essa vontade, enfim, de participar desses movimentos, tanto na comunidade, depois no sindicato também, porque não é natural, principalmente naquela época, as mulheres se envolverem, né, principalmente na linha de frente. Era mais difícil, né? Era uma época que raramente tu via mulheres na linha de frente. Na política, raro, mas na linha de frente de entidades ou puxando, né, movimentos, era difícil, pelo menos aqui na nossa região. Sim, eu acho que vem de família, né? A minha família sempre me apoiou em primeiro lugar. Então, desde muito jovem, né, eu sou filha, onde tem 6 irmãos, eu sou a bebê da casa, né? E eu acho que eu via muito isso na minha mãe, as dificuldades que ela tinha, né? Simplesmente do lar, né? Não tinha oportunidades. Então, eu vendo ela, eu comecei a dizer que eu não queria isso para mim, né? Eu acho que eu queria uma vida diferente, que a gente, vendo até, assim, os homens tinham um comportamento onde eles eram tratados de forma diferente pela própria família, né? Tinham mais direitos que as mulheres. E nós não. Então, eu dizia, poxa, mas não é assim, né? A gente, por ser mulher, a gente tem que ter os mesmos direitos. Isso eu vinha acompanhando na época que a gente se envolvia nos grupos de jovens, e isso marcou muito, porque lembro, era ainda na época do Lidenor Gilioto, que era presidente do sindicato, e a gente tinha aqueles encontros de jovens aqui na Canônica mesmo, né? E ali começou a surgir esses movimentos na época, e a gente acompanhava, né, as mobilizações, enfim, pelo reconhecimento, e isso surgiu para mim uma certa curiosidade. E eu comecei a participar, daí fui convidada a fazer parte da comissão de mulheres aqui do sindicato, e daí eu era muito jovem, mas junto com as outras demais eu fazia parte, né? E isso, cada vez mais, eu fui criando amor pela causa. Porque eu via as dificuldades que nós, mulheres, lá no interior tínhamos. Não tinha reconhecimento, não tinha valorização. E isso dava para ver no rosto dessas mulheres o sofrimento que elas tinham. Então, surgiu para mim uma certa vontade de fazer a diferença. E eu acho que a gente tem isso no sangue, né? Sindicalista, por gostar, gosto muito do que faço. Gosto muito de atuar nesses movimentos.
E também como é que foi para ti sair de Serafina, né, ir de Serafina a Porto Alegre, Brasília, enfim, em manifestações? Como é que foi participar das manifestações? Como é que era uma jovem serafinense participando, liderando um grupo, muitas vezes aí tendo que falar, se pronunciar para grandes públicos? Como é que foi isso para ti? Não é fácil, né? Porque eu falei da minha história, mas falando assim que eu não tive oportunidade de estudar. A gente, na época, estudava até a quinta série, ali na escolinha do interior, e depois não se tinha as oportunidades que se tem hoje, de tu sair de casa. Hoje passa o ônibus na frente da casa, pega o pessoal, as crianças, vem para o colégio, tudo. Naquela época nós não tinha isso. Era aquela escolinha, terminava ali e não tinha mais como estudar. Nós tinha que ficar em casa para ajudar os pais, né? As dificuldades eram tão grandes que não tinha como sair de casa. Então, para mim, teve muita dificuldade, porque quando a gente vai se expressar, vai falar em público, né? A gente, em primeiro lugar, tem medo, que é aquela insegurança de sempre falar errado, né? Então, teve momentos bem difíceis, né? Que não foram fáceis, até porque a gente hoje tem facilidade, hoje a gente vai de carro, hoje tudo é mais fácil. Naquela época, não. Naquela época, tu tinha que pegar o ônibus. Eu lembro que uma vez foi numa reunião lá em Passo Fundo, eu cheguei lá na rodoviária, eu tive que pedir informação onde é que era o sindicato, porque eu não sabia, né? Então, a gente ia pedindo informação e chegando até lá. E vai uma vez, a gente vai pegando o jeito e foi indo. Mas, assim, há muitas dificuldades que hoje não temos, né? Hoje, graças ao movimento, a gente tem mais condições de se participar. Hoje o celular ajuda, as informações, mas na época não tinha, né? Então, foram momentos bem difíceis, principalmente para uma mulher, né? Vocês imaginam, naquela época, tu sair de casa para ir para uma mobilização. Eu lembro que tivemos muitas perdas de companheiras que não puderam mais participar, porque a própria família não deixava, porque a própria sociedade julgava. Não era bem vista aquela mulher sair de casa e ir para um movimento, né? Ir lá e reivindicar por aposentadoria, por direitos. Isso foi muito difícil, foi uma época muito difícil. Aí, creio que bem complicada também até para em casa, né? Com a própria vizinhança, com a própria família, porque sair e ir até outros lugares, né? Defender uma causa que até então não era vista por alguns com os bons olhos, né? Era, né? O pessoal olhava meio de atravessado, né? Isso eu lembro que, ó, eu não senti isso, mas o próprio ex-presidentes falavam, né, que no começo do sindicato eles tinham que se reunir às escondidas, né? Então, claro, naquela época deles, as mulheres nem podiam participar. O nosso sindicato tem 58 anos e na fundação do sindicato era somente para homens. As mulheres não podiam participar do movimento. Então, ao longo do tempo, da história, as mulheres conseguiram fazer a sua participação, né? Os homens viram a importância que tinha das mulheres também fazerem parte desse movimento. Não para disputar espaços, né? Mas para poder se juntar, poder ajudar lado a lado ali, porque somos uma família, né? Mulher poder estar junto, trazer os anseios dela, as dificuldades dela. E isso foi muito importante e ajudou a crescer o nosso movimento sindical. Vamos falar também um pouquinho do papel da mulher no trabalho rural, né? A gente falou que se lutou muito, conseguiu muitas coisas, ainda tem muito a lutar, ainda muito que a buscar, mas se conseguiu muitas coisas até agora. Mas no trabalho rural, no interior do município, qual que é o papel da mulher? Qual que é o papel da Claudinese em casa? Olha, o papel é uma família, né, normal, né, onde a gente trabalha no dia a dia em todas as atividades da casa, né? Não só eu, mas, enfim, todas as mulheres, né? Em todos, ao longo dos anos, embora elas não tinham o reconhecimento, mas elas sempre participaram das atividades, seja lá na lavoura, seja lá na ordenha das vacas, seja lá nos aviários, né? Sempre estiveram presentes em todas as atividades. E hoje, também muitas mulheres estão se desempenhando como chefe de casa, né? Elas têm conhecimento. Eu sempre gosto de dizer que, junto à aposentadoria, junto com esse reconhecimento, veio também a autoestima da mulher. Quem lembra da mulher há 30, 40 anos lá na roça, né? Aquela mulher reprimida, aquela mulher que não tinha vez, não tinha voz, ela não era ouvida, né? Então, ela não tinha aquela oportunidade de se expressar.
Então, hoje, ela tem a participação dela, tem o conhecimento, hoje ela sabe onde investir dentro da sua propriedade, porque a gente até, como sindicato, procura sempre fazer cursos, orientando, né? Então, a participação da mulher hoje ela é fundamental dentro da propriedade, em todos os sentidos. Tem aquela que se destaca como puxar à frente, ser a chefe, como aquela companheira, com os filhos na casa. Então, eu vejo assim a participação da mulher hoje muito atuante. Até um tempo atrás, os negócios eram tocados sempre pelo homem, Pelo né? homem. E isso já se vê inverter muito. Hoje se divide muitas tarefas, inclusive algumas tarefas tem mulheres que gerenciam melhor que muitos homens, né? Sim, sim, com certeza. Hoje, tu não vê diferença entre o homem e a mulher, né? Claro, ainda existem alguns casos, né? Mas na maioria delas, elas se destacam muito, né? E elas são ouvidas pela própria família, né? Isso que é importante. No momento de decisão, a mulher também faz parte. Então, isso é muito gratificante. E tu vê que a mulher hoje, ela participa não só dentro da sua propriedade, mas, enfim, em várias organizações, vários lugares onde ela se destaca, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso veio a valorizar a mulher, veio dar autoestima e dar confiança que ela é capaz. Somos capazes, né? Não precisamos estar provando isso todos os dias, né? A gente é capaz, então isso é importante. Falando em capacidade, falando em desafios, vamos falar um pouquinho sobre a eleição para o sindicato. Tu sempre esteve atuante, né, desde os anos 80, né, em eventos do sindicato, sempre em lutas, em batalhas, sempre esteve liderando algumas ações do sindicato. Mas como é que foi surgir o convite e assumir, concorrer, né, colocar o nome à disposição, para ser a primeira mulher presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui de Serafina Correia? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante. Assim, então, eu atuei ali nos anos 80, depois, quando eu casei, eu saí do interior, tá? Eu vim morar para a cidade, tá? Eu trabalhei na Credeal, trabalhei no hospital, fui cuidadora de idosos, e depois, por motivos de saúde da minha mãe, eu voltei lá para minha terra natal, né, lá no São Caetano, onde eu nasci, me criei, onde minha família, há 84 anos, mora lá, né? E voltando lá, então, eu recebi o convite novamente para fazer parte da liderança do movimento sindical. E voltei a ser liderança novamente, na comissão de mulheres novamente, a princípio na comunidade e depois aqui no sindicato como comissão. E aí veio o convite para ser a vice-presidente do sindicato. Então, eu aceitei, fiquei vice-presidente por 8 anos, juntamente com o Lírio, na época era presidente. E aí veio o convite para ser presidente do sindicato. Foi um desafio, né? Porque, como te falei, eu não estudei. Eu fiz depois o EJA, mas a gente sabe que o EJA, a gente não é aquele ensino onde a gente vai todo dia para a aula, fiz à distância ainda por causa da pandemia e tudo mais. Um desafio muito grande, mas como eu gosto muito do movimento, e eu acho que o sindicato, ele luta por uma causa que é muito justa, né? Por qualidade de vida, pelos direitos dos agricultores, né? Esses agricultores que no seu dia a dia têm uma luta diária muito difícil, né? Então, resolvi aceitar, deixei o meu nome à disposição e hoje estou aqui. Né? Um desafio muito grande, porque em 54 anos de movimento sindical, foi a primeira mulher a assumir a presidência. E sendo a primeira mulher, né, saindo em outros, né, normalmente vocês têm reuniões, têm eventos que em outros municípios, em outros locais. A grande maioria ainda é homens, né, que coordenam os sindicatos, creio eu, ou estou errado? Sim, a maioria ainda é homens, mas na nossa regional, né, nós temos várias mulheres que são presidentes de sindicato também, então já podemos dizer que nós temos uma boa participação da mulher, como nós tínhamos 8, agora uma mulher teve que se distanciar por motivo de doença, mas ainda estamos em 7 mulheres presidentes de sindicatos. Então, bem importante isso, porque mostra, né, realmente a participação da mulher dentro do movimento. E tu encontrou alguma dificuldade quando tu assumiu o sindicato? Tu encontrou alguma rejeição por parte de algumas pessoas? Não? Como é que foi assumir? Porque é um desafio
68 anos de sindicato. 58. 58 anos aqui, né? anos. 58 anos de sindicato, era 54, 55 anos por aí, quando tu assumiu. 54, isso. 54 anos de sindicato e nunca teve uma mulher. Tendo uma mulher na frente. Como é que foi a aceitação também da comunidade? Sim. Não, graças a Deus eu posso dizer assim que eu fui bem aceita, né? A gente sente um pouquinho, né, aquele medo, parece que a gente precisa às vezes, como eu te falei, mostrar que a gente é capaz, né? Mas assim foi bem aceita. Tivemos algumas dificuldades, sim, até porque às vezes são várias reuniões, eu nunca tinha me desafiado, por exemplo, pegar um cara e ir para uma reunião em Porto Alegre, né? Então também são certas coisas que a gente tem que se superar, tem que perder o medo. E eu pensei assim, bom, se eu estou aqui, eu preciso tomar a frente, preciso fazer, né, E foi o que eu fiz, né? Eu deixei o medo de lado, embora sentindo medo, mas eu tentei buscar conhecimento onde eu não tinha, buscar ajuda, onde às vezes certas coisas que chegavam até mim eu não sabia responder, então eu buscava ajuda, que a gente tem uma coordenação regional, a gente tem. E assim eu fui buscando e cheguei até aqui, estou indo. Acredito que até onde cheguei tenha feito um bom trabalho e procuro cada vez mais sempre fazer o melhor. Eu, às vezes, digo, nem sempre o melhor que eu faço pode ser o melhor para todos, né? Mas a gente sempre procura fazer o melhor. Claudinez, vamos falar também um pouquinho sobre o sindicato, né? Como é que está organizado. O sindicato também vai ter sede nova em breve. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do sindicato, como é que está. Isso, então, o sindicato hoje, né, ele está atendendo ali no edifício Pierotti, em frente à empresa Miriam, ali, né, porque nós estamos em construção ali na sede. Então, o sindicato, para quem já conhece, né, estava aí na sede antiga, onde há muitos anos a gente atendia aí, mas o prédio já estava com problemas, né, a gente tinha que fazer algumas mudanças, Então, pensamos, se reunimos em diretoria, em fazer uma permuta, né, e assim o fizemos. Hoje, para quem passa ali onde tinha a antiga sede do sindicato, está vendo a nova construção, né? Então, acredito que vai demorar um pouquinho ainda para nós voltar ali, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a construção, até atrasou na época por causa das chuvas, né? Das enchentes. Mas, enfim, acredito que talvez no próximo ano, né? A gente possa estar voltando numa sede nova ali, podendo atender cada vez melhor os nossos associados. Vamos falar um pouquinho também como é que está a estrutura, quais são os trabalhos realizados pelo sindicato, contato também, se alguém que tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com o sindicato, creio que a grande maioria já tem o contato, isso. Mas, né, sempre é bom deixarmos. Isso, então, o sindicato hoje, ele, para quem é associado, né, todo o atendimento que a gente presta no sindicato, para quem é associado, ele é gratuito. Então, hoje temos o INSS digital também, né, que a gente, quando faz os encaminhamentos previdenciários, a gente faz ali através do sindicato, sem precisar a pessoa sair do seu município e fazer perícia em outros lugares, né? Vem até o sindicato, a gente faz todos os encaminhamentos por aí, tanto aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, né? A gente tem trabalhos com ITR, com imposto de renda, preenchimento de blocos, né? A gente faz contratos, são vários cursos também que a gente dá, a gente tem uma parceria com o Senar, então a gente procura sempre fazer esses cursos, porque são cursos de culinária, são cursos também para outras, tipo tratores, máquinas agrícolas, agora com a nota fiscal eletrônica também, então a gente já está ajudando os nossos agricultores para fazer baixar os seus aplicativos, poder emitir suas notas fiscais, né? Então, a gente sempre está ali trabalhando, tentando proporcionar o melhor para os agricultores. Tem atendimento jurídico. Então, dentro dos nossos trabalhos realizados, quem é associado, ele pode buscar todo o atendimento ali, que a gente está aí sempre para auxiliar os nossos agricultores. Quem não é associado ainda, que gostaria de se associar no sindicato, quais são, o que precisa, como é que faz para se associar? Naturalmente tem que morar no interior, né? Isso. Tem que ser agricultor. Tem que ser agricultor. Tem que ser agricultor, morar no interior, né? É só trazer a documentação junto, né? Vir até o sindicato, conversar com as gurias ali, né? Que a gente dá uma olhadinha no seu histórico, se realmente ele é agricultor e tudo mais, né?
E a gente já associa ele e faz parte do nosso movimento sindical, que a gente precisa muito, porque além desses direitos, né, que ele tem ali no atendimento no balcão, ele tem toda uma estrutura, que hoje tem um sindicato, temos a FETAG, que é a nossa federação a nível de estado, e a CONTAG, que é a nossa confederação a nível nacional. Então, sendo sócio do sindicato, toda essa estrutura vai estar trabalhando por eles, para trabalhando em prol dos seus direitos, né? Sempre em busca de melhores condições de vida, qualidade de vida lá no interior. Então, às vezes o pessoal diz, vou pagar o sindicato para quê? Mas, além desse atendimento de balcão, também ele tem alguém defendendo os direitos deles. Todos os dias tem algum representante. A gente lembra ali, né? A gente veio de Três Secas, veio a enchente, e ali na época da enchente também, uma coisa que me chamou a atenção, né? Só de descontos que o nosso agricultor teve, né, de direitos que a gente buscou por causa das enchentes, ficou 4,5 milhões aqui no município. Então, esse dinheiro girou no bolso dos nossos agricultores. É um dinheiro a mais, e não é só do agricultor, porque ele gira no comércio e fica, né? Então, são esses direitos que fazem toda a diferença, que nós tentamos sempre buscar para que o nosso agricultor possa dar continuidade às suas atividades lá na agricultura. E normalmente quem investe, não só na cidade, mas quem investe é o agricultor, né? Que tem coragem para investir, né? Isso a gente diz mesmo, é coragem, né? Porque hoje, para te fazer uma lavoura, né, o gasto que tu tem, ele é muito alto. E às vezes a gente até brinca, né? Porque diz qual empresário que, por exemplo, tu vai pegar 50, 60 mil reais e tu joga ali sem saber se tu tem um retorno. O agricultor faz isso todos os anos. Cada vez que ele vai semear, plantar, né, tem um valor muito alto investido ali na terra. E nem sempre tem um retorno. E não é só na terra, é naquele que vai fazer um pavilhão, é aquele que vai... Então, são investimentos altos que o agricultor precisa fazer no seu dia a dia para poder sobreviver ali, né? E hoje isso nos preocupa também, né? Porque a gente vê que o próprio sistema, cada vez mais, né, o agricultor está sendo cobrado para ele investir, para ele fazer mais. E o nosso interior, ele está envelhecendo. São pessoas que, às vezes, quando chega uma certa idade, tu não pensa mais ficar fazendo investimento altos, né? Então, às vezes, aquela propriedade, em vez de crescer, vai diminuindo. Então, isso nos preocupa, né? Porque a gente precisa dar continuidade para que nós possamos ter alimento em nossas mesas. A gente sabe que a nossa agricultura familiar produz 80% do alimento. Então, nós precisamos que esses agricultores continuem lá, que eles possam produzir, que possam produzir com qualidade, mas também com condições de vida, né? E que eles possam ter um retorno do seu trabalho. Porque quando uma preocupação muito grande é com o jovem. O êxodo rural, a gente sabe que, ao longo dos anos, né, a facilidade, os empregos acabaram puxando o jovem para a cidade, né? E o interior acabou se esvaziando um pouco. Então, a gente se preocupa muito com isso, porque nós precisamos que os nossos jovens fiquem lá no interior para dar continuidade. E principalmente as pequenas propriedades, né, vão se acabando. Sim. Que aí as grandes propriedades vão comprando as pequenas e aí, justamente por causa da burocracia, né? Sim. Há muitos anos atrás, né, como é que vivia o produtor? Vinha para a cidade com queijinho, com leite, vendia... Verdade. Né? Comprava seu arroz, seu feijão. Né? Se sustentava com isso. Hoje, se vier para a cidade vender queijo, é complicado. É complicado, não pode. Se não tiver essa fiscalização adequada, não pode. Então, às vezes, as regras que o próprio governo coloca, sim, né? Às vezes, não pensando no pequeno, né? A gente vê isso até, às vezes, a gente, né, as agroindústrias, né? A gente incentiva o pessoal, mas às vezes a gente vê a dificuldade que tem devido à burocracia, devido a exigências, né? Que às vezes a gente sabe que tem que ter um produto de qualidade, mas se aquela porta abrir para o lado direito, para o lado esquerdo, não faria diferença. Mas às vezes até isso é motivo, né? Então as exigências são muito grandes e não é fácil, né? Hoje a gente sabe que não é fácil tu manter uma propriedade, tu manter Então a gente quer muito que o nosso agricultor fique, que as coisas sejam feitas de forma correta, mas assim, com menos burocracia, com menos cobrança, que possa dar a possibilidade deles poderem... Porque a gente sabe que no papel, na fala, é fácil, mas no dia a dia, para quem vive lá, para quem trabalha lá, não é fácil. Às vezes a questão da burocracia tem coisas que poderiam ser feitas mais simples. Sim.
principalmente para incentivar o pequeno produtor a ficar na propriedade. Com certeza. Aí, muitas vezes, para te abrir vamos falar numa queijaria. Sim. Para te abrir uma agroindústria lá, tu tem que... o investimento é maior do que a própria terra do cidadão. Então, e a maior parte ainda é em gastos burocráticos, não em construção. Sim. Construção não é tanto valor. O problema é a burocracia mesmo. Precisa de laudo não sei o quê, laudo não sei o quê, laudo. Não seria mais fácil o governo já ter isso à disposição, né, para facilitar a vida do produtor, né? É complicado. Eu lembro, falo por mim mesmo, né? Teve uma época que eu até já tinha feito o curso pensando em montar uma agroindústria de massas. E daí eu fui visitar outras agroindústrias para ter uma ideia, né? Então, assim, o investimento ele é alto, né? Tu tem que cumprir todas as regras, desde a altura de pavilhão e tudo mais, né? Que não vai mudar nada. Que se não muda 10 nada, metros, 10 centímetros a mais, isso. 10 a menos, mas enfim. E a escassez de mão de obra na produtora, né? Então, assim, eu sozinha não ia conseguir dar conta. Então, acabei desistindo desse sonho, que também era um sonho, né, de fazer uma agroindústria, de poder tocar. E daí, às vezes, a pessoa se depara com problemas e se tu vai buscar alguém para trabalhar no interior, hoje tu não encontra mais, né? É difícil tu ter alguém que possa vir te auxiliar, que possa vir te ajudar. Então, tem todos esses problemas que envolvem, que às vezes acaba desmotivando o pessoal a investir, a continuar. Isso preocupa, né? Porque a gente precisa que o nosso homem do campo fique lá, que possa produzir, mas a gente quer que ele fique sim. Mas que ele possa ter uma vida digna, né? Que tenha como produzir, até o pequeno produtor consiga produzir e vender seu produto já para o consumidor final, não só para o comércio, para depois ser feita a parte da industrialização dele, para depois ser revendido. Isso é uma coisa que seria muito importante que pudéssemos fazer isso, né? E isso é uma Auxiliava muito o nosso agricultor. Com certeza, tu conseguir vender já o produto final seria ideal, né? Com certeza. Mas isso ainda temos muito ainda que sonhar para chegarmos nessa realidade, e aí sim, aí nós vamos ver muitos jovens retornando para o interior. Sim, mas verdade. Isso, infelizmente... Infelizmente, a gente sabe que aquela propriedade que ela está mais estruturada facilita para o jovem ficar, né? Mas aquela propriedade, pequena propriedade, as dificuldades, como tu falaste, né? Para te investir precisa muito dinheiro. E nem sempre, quando eles vão investir, eles vão conseguir o retorno para pagar aquela dívida que investiram. Então, isso às vezes dificulta, fica aquele problema, né? Vou investir e se eu não conseguir o retorno para pagar? Às vezes, então, aquela propriedade mais estruturada até que o jovem fica, mas as outras temos dificuldades porque a gente sabe que o jovem vem para a cidade, tem oferta de trabalho, né? Tudo é diferente. Aqui na cidade ele tem um salário mensal. Isso. E lá não tem salário, é só quando tu consegue vender, se produzir. Se produzir, com certeza. Isso que é. E se o tempo ajudar, né? Porque às vezes a pessoa planta, porque, né? Exemplo, 3 anos de seca foram difíceis, né? Mais as enchentes levaram novamente. Então, se tu vai ver, são 4 anos que não é só, né? Tu tem que viver, tu tem que alimentar, e vai que vem uma doença, alguma coisa. Então, é difícil realmente, para quem trabalha no campo, é difícil se manter, o pequeno proprietário, principalmente. Claudinês, gostaria de te agradecer por estar aqui, por conversar um pouquinho conosco, falarmos um pouquinho, compartilharmos um pouco da tua história, da tua trajetória. E também, caso a gente não comentou algo, lhe deixo espaço para nós comentarmos, fique bem à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de poder falar um pouco de quem é a Claudinês e também, né, do nosso sindicato, e dizer aos nossos associados que estamos sempre à disposição, no que buscarem mais informações, orientações, a gente está aí para ajudar. Perfeito, muito obrigado por estar aqui, compartilhando um pouquinho desse tempo conosco e com a nossa audiência. Eu que agradeço. Muito obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã aqui no gauchinho.com. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.
2025 apenas começou e nós, aqui da Urauníque Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.